Se não foi um prejuízo, deve ter ficado aí no 0 a 0. Apenas pouco mais de 10 mil pessoas no Newton Santos, e eu fui uma delas, porque tem uns imbecis que eles não conseguem diferenciar o fato de eu ter uma opinião e o fato de eu estar torcendo ou não para o Vasco. Eu jamais vou torcer contra o Vasco, muito pelo contrário. Então eu aqui saí sábado num sol do cacete, poderia estar curtindo meu sábado de carnaval, poderia ter assistido o jogo de casa e estar abrindo aqui a live, mas eu fui lá para o Newton Santos, porque o jogo que eu mais gosto de assistir na minha vida, o jogo que eu mais fui na minha vida, mais de 15, 20 vezes, foi Vasco e Flamengo. E eu nunca vou deixar de ir a um Vasco Flamengo de semifinal de Campeonato Carioca, seja o lugar que for. Seja o lugar que for. Se eu tenho condições de ir, se eu tenho possibilidade de ir, eu vou estar lá. Mas é triste ver pouco mais de 10 mil pessoas num clássico que é chamado de Clássico dos Milhões. E o Vasco ainda tomou prejuízo. E no final das contas, não deu em nada. Não deu em absolutamente nada. O Vasco perdeu de novo. Esse não é o Vasco que eu conheço, cara. Esse não é o Vasco que eu conheço. Esse não é o Vasco que virou saco de pancada do Flamengo. O Vasco que eu conheço, ele combate, ele luta em campo. Ele é contra o sistema dentro de campo. Ele faz o que ninguém acha que vai fazer. Perdeu de novo. Fico puto da vida, triste pra cacete, de ver uma possibilidade do Vasco conseguir passar para uma final de Campeonato Carioca. E não é pelo Campeonato Carioca, é para acabar, para parar de ser saco de pancada do Flamengo. É um absurdo para a história do Vasco da Gama, um clube gigantesco, um clube enorme, tricampeão continental, tetracampeão brasileiro, que tem a história que tem nos últimos 31, 32 jogos, ter apenas 2 vitórias contra o arquirrival. Eu não consigo normalizar isso, eu não consigo achar isso legal, eu não consigo comemorar 45 minutos, eu não consigo comemorar 25 minutos. Esse não é o Vasco que eu conheço. Definitivamente não é. Eu vou comemorar quando o Vasco vencer, não quando o Vasco fizer 45 minutos bons contra o Flamengo. Porque esse Vasco não é digno da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Definitivamente não é. Não é o Vasco que eu conheço, que eu me apaixonei, que eu cresci assistindo. E que, independentemente de perder ou ganhar, estava lá no campo lutando, estava lá no campo brigando. Os 90, não 25 e nem 45. Não 25 e nem 45. 90. 90. E, obviamente, levando tudo em consideração que o elenco do Flamengo é muito melhor do que o do Vasco da Gama, eu até comentei isso no SBT, na Placar TV, o elenco do Flamengo de 2025 é melhor até, elenco, melhor até do que o Flamengo de 2019. Porque o Everton Cebolinha não joga, o Michel não joga, entra Luiz Araújo. O De La Cruz não joga, mas joga o Plata, joga o Gerson, joga o Everton Araújo. O Léo Pereira entra hoje porque o Danilo foi preservado. Na lateral esquerda, até o Varela, que é lateral direito, faz bons jogos com a camisa do Flamengo como lateral esquerdo. E aí, na hora de substituir, entra o Matheus Gonçalves, que é um garoto muito promissor, entra o próprio Ayrton Lucas, que é um jogador que em vários momentos já foi até chamado para a seleção brasileira. Nada disso eu estou ignorando aqui. Essa discrepância existe. Ela é clara, ela é óbvia. Mas eu, como analista de futebol, como um cara que assiste não só o Vasco da Gama há tantos anos, mas que cada vez mais está tentando estudar, aprender, estou todo dia aprendendo. Eu não consigo admitir que o Vasco tenha virado um saco de pancadas para o Flamengo. Porque o Fluminense, com toda a limitação que tem, não só venceu esse time no ano passado, como também conseguiu fazer um jogo parelho e conseguiu empatar nesse ano com o Flamengo. Então, assim, com toda a superioridade do Flamengo, eu não vou ficar aqui, porque o Vasco fez ótimos 45 minutos. Nada disso. Nada disso. Eu não vou me conformar. Não vou me conformar. Assim como no ano passado, contra todo mundo, eu falei, eu não me conformo do Vasco ter perdido a classificação para a final da Copa do Brasil da forma que o Vasco jogou. E isso não é estar fora da realidade. É sobre forma de jogo, é sobre competição, é sobre como o Vasco encara as partidas. E a grande verdade é que hoje, apesar do primeiro tempo que o Vasco fez, mais uma vez, no momento que tomou o gol, esse time desmoronou. Desmoronou mentalmente. E sabe o que a torcida do Vasco fez? Desmoronou junto. Porque o termômetro do time é o que acontece dentro de campo. O termômetro do time é o que acontece dentro de campo. E a torcida vem junto com o time. E quando o Vasco toma o gol, essa equipe desmorona, se entrega. Medo.
começa a ter medo. Aí começa a recuar a bola, aí volta jogo, aí não consegue ter nenhum tipo de intensidade. A única bola que o Vasco teve com chance de fazer gol no segundo tempo foi uma bola que o Payet, que foi a única coisa que ele acertou dentro da partida, acerta na cabeça do João Vitor e infelizmente o João Vitor não consegue finalizar decentemente. Porque você não tem organização suficiente, como o próprio Carille falou, para poder entender que tomar o gol não é acabar o jogo. Quando o Vasco toma gol, não acabou o jogo. Tem que continuar. Porque se empata hoje no Newton Santos, consegue sair vivo para jogar contra o Flamengo no Maracanã. Consegue sair vivo buscando uma vitória. Agora, você acredita que o Vasco, com esse futebol de meio tempo, esse futebol pobre, vai conseguir fazer 2 gols no Maracanã e classificar para a final sem sofrer gol, que é o mais importante? Sim. Porque lá em 2019, lá no 4x4, o Vasco tinha um time muito pior do que o Flamengo. Muito pior do que esse que o Vasco tem hoje em dia. Muito pior. E aquele era o melhor Flamengo do século. E o Vasco foi lá e competiu. Competiu. Porque tá aqui, ó. Tá no sangue. Eu não consigo. Desculpa. Se as pessoas querem se conformar com a mediocridade, se as pessoas realmente querem se conformar com esse tipo de coisa, eu não tô aqui pra isso. Não tô. Sabe? Eu vou te ser muito sincero como jornalista, como eu falei pra vocês lá no início da semana, não vejo ganho técnico, não vejo diferença. O Flamengo vai continuar sendo favorito. Como jornalista, eu vou dar minha opinião, dou a quem doer, porque eu tô aqui pra falar a verdade. Eu não tô aqui pra agradar torcida de ninguém. Eu sou Vasco pra caralho, sempre fui. Minha família toda é Vasco. Fui lá com a minha mulher, com o meu irmão, meu pai. Tava todo mundo lá no jogo. Todo mundo. Porque eu sempre vou estar do lado do Vasco. Sempre. Independentemente de qualquer coisa. Mas eu não vou ficar mentindo pra você. Eu não vou ficar sendo desonesto. Eu não vou ficar me transvestindo de jornalista porque eu sou Vasco. Meu coração tá triste pra caralho como torcedor. Triste pra caralho. A pior coisa que tem como torcedor do Vasco é perder pro Flamengo. Aí as pessoas acham que eu quero ter razão. Eu quero que a razão, ó. Desculpa. Pra casa do. Acho que eu queria estar o quê? Feliz no meu sábado de carnaval, depois de ter enfrentado o sol de quase 40 graus e ido ao Newton Santos. Tu acha que eu queria o quê? Eu queria que o Vasco tivesse ganhado de 10-0. 10. Mas eu não posso ser mentiroso de acordo com o que eu assisto, com o que eu vejo. Eu vejo todos os jogos do Flamengo, eu vejo todos os jogos do Botafogo, todos os jogos do Fluminense, todos os jogos do Vasco. São os 4 times que eu tenho obrigação de ver. E eu sei muito bem a força de cada um. E eu sabia muito bem que mudar campo, mudar gramado, não é adiantar de nada. De nada. E tá aí o resultado. Então, lamento muito. E aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa analisando aí o Clássico dos Milhões que ocorreu no sábado, o Clássico dos Milhões na qual a equipe do Vasco perdeu para a equipe do Flamengo por 1-0, né? Um jogo na qual o Vasco teve ali um tempo bom, depois no segundo tempo caiu muito de rendimento e acabou que o Flamengo conseguiu matar a partida com um golaço de Bruno Henrique de fora da área. Agora, né, no caso, ontem foi realizada a partida Fluminense e Volta Redonda. O Fluminense com 2 gols de Canóbio, um do Arias e um do Cano, venceu por 4-0 a equipe do Volta Redonda no Maracanã, encaminhou aí a classificação e, ao que tudo indica, deve ser uma final Fla-Flu do Campeonato Carioca. Lembrando que o Vasco está vivo, mas a gente sabe bastante da dificuldade da equipe do Vasco em enfrentar a equipe do Flamengo. Informação agora do Lucas Tanaka é que o Vasco está em busca da contratação de um zagueiro canhoto no mercado com um salário até 400 mil por mês. A informação do Lucas Tanaka, que é um cara bastante conceituado no mercado de futebol. Cara, agora o que mais assusta é o fator de 400 mil mensais. Me fala aqui, no mercado hoje, quem que você acha que o Vasco poderia buscar por menos de R$500 mil de salário? Sinceramente, eu não vejo ninguém capacitado o bastante
para que possa exercer essa função tão importante que é zagueiro do Vasco. Lembrando que o Lucas Freitas vem sendo uma surpresa em São Januário, né? Vem surpreendendo com boas atuações no Clássico, né? Mas 400 mil não dá para buscar um zagueiro top. Você olha ali, por exemplo, o Balbuena, Rafael Tolói, jogadores que vão encerrar seu vínculo na metade do ano, mas de qualquer forma não conseguiriam chegar por agora. Mesmo com essa janela doméstica, o nome já diz, janela doméstica, apenas jogadores que atuaram nos estaduais. E eu não vejo ninguém ali com qualidade para assumir a zaga do Vasco, ao lado do João Vitor, por apenas 400 mil reais. Essa é a minha opinião, não sei o que vocês acham. Coloque nos comentários, como eu falei com vocês, Balbuena e Rafael Tolói, jogadores que o vínculo se encerra na metade do ano, poderia vir para o Vasco 0,800, e até agora não teve nenhuma movimentação para que pudesse fechar com esses atletas. Né? Os jogadores foram especulados diversas vezes e, cara, a maior questão era que o Vasco não conseguiria arcar o valor para comprar eles. Mas, podendo assinar com eles antecipadamente para eles virem no meio do ano, não teria nenhum problema. E até agora, nenhuma movimentação esquisita por parte da equipe do Vasco. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!